Galera, aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal e no vídeo de hoje eu quero dar dicas importantes de como você fazer o seu orçamento para uma viagem missionária de longo prazo. Se você tem dificuldade com isso, se você está pensando em fazer uma viagem de longo prazo, não sai daí, esse vídeo é para você. Vamos para cima! Um ponto muito importante para quem quer fazer um orçamento é você ter dados do local. Normalmente, missionários que ainda não foram num campo onde eles vão servir a longo prazo, eles pegam isso com outros missionários. Então, vai uma dica muito importante. Essa pessoa que vai entregar para você essas informações, essa pessoa precisa ser muito organizada financeiramente. Porque se essa pessoa for desorganizada financeiramente, você vai coletar dados e esses dados podem não ser verdadeiros, reais. E essa pessoa, em vez de ajudar você, ela vai atrapalhar você. Normalmente, missionários que eu dou mentoria, que eu dou conselho, eu sempre digo para esses missionários fazer uma viagem de curto prazo antes de fazer a viagem de longo prazo. E nessa viagem, você vai poder ir no supermercado, calcular quanto custa uma feira de mês. Você vai na escola, se você tem filhos, calcular quanto vai custar a escola por mês, ouvir depoimentos de pessoas, de repente levar os seus filhos para conhecer a escola. Isso reduz muito o impacto do choque cultural. Foi o que eu fiz. Eu viajei para o Senegal, a primeira viagem sozinho com Débora, e uma segunda viagem com os meus filhos, para que ele pudesse estar sentindo a escola, para que eles pudessem estar se familiarizando com a escola. Isso é muito importante. Consequentemente, fui na secretaria, peguei o preço do valor mensal da escola, quanto custava o lanche, quanto custava o deslocamento. Então é muito importante para que isso tudo vá no seu orçamento. Uma outra dica muito importante para um missionário é você pagar a sua aposentadoria. Seja ela privada, seja ela pública, é muito importante que o missionário ele ponha dentro do seu orçamento o pagamento mensal do seu INSS, caso você seja brasileiro e esteja pagando aqui no Brasil, ou de uma previdência privada, seja ela em qualquer banco privado do Brasil. Mas é muito importante você pensar no futuro, sobretudo pensar num valor em que você sabe que lá na frente você vai conseguir se manter com ele. Muitos missionários, estou dizendo, muitos missionários negligenciam isso e no final da sua carreira você vai ter um problema, porque você não vai estar aposentado. Como você não foi um contribuinte, você não vai conseguir se aposentar. Então, é muito importante até para que você dê exemplo para as próximas gerações. Será que se você visse um missionário passando por dificuldade, você gostaria de ser missionário? Não. Muitas pessoas não querem ser missionárias por ver outros missionários passando dificuldade. Então é muito importante não só você fazer a missão, mas também ser exemplo para as próximas gerações. Uma outra dica que eu deixo para você é importante as férias. Então, se você está no campo missionário, numa viagem de curto prazo para fazer um orçamento, ou se você tem alguma família que tem a mesma quantidade de filhos que a sua, você pode pegar esse valor com essa família para colocar dentro do seu orçamento. Normalmente as pessoas tiram férias uma vez por ano e quando você está no campo missionário, você a cada 2 ou 3 anos, você viaja para o seu país de origem. É muito importante que você traga as crianças para que as crianças possam estar praticando a língua, revendo os familiares, comendo alguma comida do seu país. Então, o que é que você tem que fazer? No seu orçamento inicial, você tem que colocar um custo anual de férias, e aí você divide por 12 e você coloca na sua planilha aquela parcela para que todo mês você retire aquele valor e guarde no lugar, e você pega o seu custo a cada 2 ou 3 anos, 24 meses ou 36 meses, e divide pela quantidade de meses. Você também vai ter um valor. Você vai incluir passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tudo aquilo que você gastaria para tirar férias. Muita gente diz para mim: Carlinhos, eu já pensei em fazer isso, mas eu não faço porque não vai ter dinheiro. Eu quero dizer uma coisa a você: muitas pessoas não recebem porque não sabem pedir. Ok? Você precisa colocar no seu orçamento aquilo que você precisa e você colocar diante de Deus para que Deus esteja providenciando para você e atendendo às suas necessidades. As férias
é uma necessidade real de todo aquele que está no campo missionário, vivendo sob estresse. E não só você, mas também dos seus filhos. Seus filhos são missionários também com vocês. Estão ali passando por choque cultural, se adaptando, aprendendo uma língua. Então pensa bem nisso. Você pode não ter o dinheiro, mas você pode ter um orçamento. Para fazer o orçamento não custa nada. Então põe lá férias de 1 ano dividido por 12. Férias de 2 anos dividido por 24 ou de 3 anos dividido por 36. Mas é muito importante que você faça esse planejamento e você coloque no seu orçamento mensal. Uma outra coisa muito importante e que os brasileiros desconsideram totalmente, e os missionários norte-americanos e europeus fazem isso, é um plano de saúde internacional. Praticamente os brasileiros não têm um plano de saúde internacional e quando eles têm uma dificuldade no campo missionário, eles ficam na internet pedindo dinheiro, pedindo ajuda, o missionário passou por isso e aquilo, e um plano internacional resolveria isso facilmente. Um plano internacional, quando você é atendido local, ele faz o reembolso do valor. Quando você tem um problema que não pode ser resolvido no país onde você está, ele paga o translado até o país mais próximo, onde ele tem um convênio, para que o seu problema seja resolvido. Então é muito importante, porque um deslocamento de avião é muito caro. Um deslocamento para outro país é impagável. Então você pode simplesmente morrer no campo missionário. E o plano internacional não vai custar tão caro assim, e na hora que você tiver um problema, você vai ver que valeu a pena você pagar. Então procura uma corretora que faz plano internacional, faz o teu plano, bota dentro do orçamento. Todo brasileiro diz, eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir pagar, mas não pede, não põe dentro do orçamento. Então muitos dos brasileiros fazem um falso orçamento, sem férias, sem plano de saúde, sem aposentadoria, e no final ele acaba vivendo com aquele pouquinho, porque ele não fez um orçamento inteiro, ele não correu atrás do sustento. Uma outra coisa muito importante que eu aconselho você colocar no seu orçamento, principalmente se você é casado, se você é casada, é você colocar uma mesada para cada missionário. Ou seja, dependendo da sua realidade, logicamente, você pode estabelecer uma mesada para cada missionário, seja você, seu esposo ou sua esposa, para que no mês você possa utilizar aquele dinheiro da forma que você quiser. Muitos missionários enfrentam problemas no casamento ou vivem ali com problemas, né, na relação. Por quê? Porque a mulher precisa comprar alguma coisa, o homem precisa comprar alguma coisa, e se é a mulher que gerencia o dinheiro, o homem tem que ficar pedindo a ela. E se é o homem que gerencia o dinheiro, a mulher tem que ficar pedindo ao homem. Mas se cada um tiver a sua mesadazinha, é um valor simbólico para que você possa chupar um sorvete, para que você possa comprar um perfume, para que você possa fazer o que você quiser. Emocionalmente, isso é muito importante, sobretudo no campo missionário. A gente vive sob pressão. Então, a maior parte dos missionários tem como escape sair para comer, comprar uma coisa, fazer um cabelo, fazer uma unha, comprar uma roupa, jogar um futebol, ou seja, se divertir de alguma forma. Isso são gatilhos importantes para o seu bem-estar e para que você esteja bem para fazer a obra de Jesus Cristo. Outra coisa muito importante é você ter uma casa organizada. O lugar onde você mora, onde você passa a noite, é muito importante para o seu bem-estar. Você passa o dia todo na rua, você trabalha o dia todo, você está o tempo todo em outra cultura, mas é muito importante quando você volta para sua casa, você se sinta bem. Existem missionários que moram em lugares onde a temperatura chega até 40, 45 graus, como é o meu caso. Aonde eu morava lá no Senegal, chega até bater 46 graus, eu tenho uma fotografia disso. E chega a bater a sensação térmica de 50 graus. É muito importante que você durma bem. Então, muitos missionários não dormem bem por conta do calor, porque dentro do seu orçamento ele não colocou o custo de energia e da aquisição de um ar-condicionado. Muita gente acha que é luxo, mas é muito necessário que você durma bem, numa cama boa, com um travesseiro bom, para que você no outro dia esteja bem. Você passa o dia em outra cultura, você passa o dia falando outra língua, você passa o dia lutando, então você precisa ter uma noite maravilhosa com seu esposo, com a sua esposa, para que no outro dia você esteja bem para fazer a obra de Deus. Então não esquece disso, se é um lugar muito quente, você precisa colocar um ar-condicionadozinho no seu quarto, colocar o custo de energia para que você à noite diga, não, agora eu vou dormir e no outro dia eu vou estar bem para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Agora eu gostaria de deixar a última dica para vocês, que é muito missionário, tem a sua vida pessoal
pessoal e tem um projeto. E normalmente eles misturam tudo dentro do mesmo orçamento. Isso acaba trazendo problemas pessoais, inclusive. Então é muito importante que você tenha um caixa pessoal, estabeleça o que você precisa para sobreviver por mês. E aí você tem um guarda-chuva, imagine que isso aqui é um guarda-chuva, o dinheiro entra para um único caixa, que é um caixa geral, e embaixo desse guarda-chuva você tem família e você tem projeto social. Por mais que você receba muito mais recursos aqui em cima do guarda-chuva, você tem um custo fixo para você sobreviver. Muitas famílias acabam perdendo o controle das finanças por não ter um custo fixo mensal. Então, todo mês você recebe mais, você recebe menos, você acaba gastando mais. Então, é muito importante que nesse guarda-chuva, dentro da sua planilha de custo, você tenha família e projeto. Tudo aquilo que você recebe vai para a sua família, paga o que precisa pagar da família com aquele custo fixo mensal e o restante vai para o projeto. Uma vez você fazendo dessa forma, você vai organizar as suas finanças e você vai conseguir fazer muito mais pelo reino de Deus de forma organizada. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, sobretudo para missionários que vão fazer viagem de longo prazo. Se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho e se você adorou esse vídeo, tem uma setinha assim, clique e compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas com essas dicas. Que Deus abençoe vocês e vamos para cima.